Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Eu sou Danilo Maria e tenho a graça de hoje estar podendo partilhar com vocês via a tecnologia que hoje nos proporciona, que é via Facebook, via YouTube, né? Via o blog, também vira pelo nosso blog. A gente tem a oportunidade hoje de estar partilhando em áudio e vídeo. Geralmente eu posto muito no Facebook e também às vezes no blog. Agora a gente está podendo ter esse contato visual. Bom, eu vou apresentar rapidamente o nome desse projeto, que se chama o Projeto em Defesa da Fé Católica. Uma vez por semana a gente vai estar gravando um vídeo e colocando no blog, no YouTube, no Facebook, para a galera assistir, partilhar, comentar, perguntar. Enfim, a gente tem uma partilha sobre esse novo movimento de evangelização virtual, que não deixa de ser importante, ao contrário, é muito eficaz para o plano de salvação das almas e da igreja. Bom, e o nome do projeto, né, como a gente acabou de falar, é em defesa da fé católica. Então a gente é um grupo apologético e que defende totalmente a fé católica, porque a fé verdadeira, professada pelos apóstolos, professada pelos santos e professada até hoje por nós. Bom, e o primeiro tema de hoje é muito importante, principalmente para você católico e para você que não é católico, é protestante ou simpatizante do cristianismo, te convido a abrir a sua mente, o seu coração para essa partilha de hoje, que tem como tema a vida dos santos, a importância dos santos na vida da igreja. Bom, eu vou usar aqui a Sagrada Escritura e também um pouco o que a igreja diz e também os próprios santos disseram para a gente fazer essa partilha hoje. Bom, que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir e que essa partilha possa ser proveitosa para as almas e para a igreja principalmente, né? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de João, no capítulo 21, começando a nossa partilha já, o Senhor Jesus vai dizer assim: Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 escovados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu a eles. E faz o mesmo com o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor. Uma segunda vez lhe disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntou: Tu me amas? E disse-lhe:
Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem tu te cingias e andava por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, em toda essa história que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, eu queria fazer uma abreviação, um comentário bem simples sobre os santos, em especial São Pedro o Apóstolo. Por que existem santos? Por que a igreja canoniza santos? Por que é uma doutrina de fé católica comunhão dos santos? Você que é católico, com certeza, deve ter um santo, né, de devoção, ou então que você admira. Mas a gente vê muitos católicos que não conhecem a vida dos santos. A gente vê muitos católicos que sequer sabem por que são devotos de certos santos. Bom, hoje eu queria fazer um comentário da importância desses santos. É simples o comentário que eu vou fazer. É muito simples. Assim como São Felipe Neri dizia a um dos seus seguidores, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. O primeiro ponto da existência dos santos é: Deus assim o quis. É simples. Deus assim o quis. Porque se não quisesse, o seu filho não teria virado nem homem. Viria em face de luz, viria de outra forma, mas Jesus veio em forma humana, em forma de homem, para nos ensinar a serem homens santos. Ele diz: eu sou a verdade e o caminho. Esse é o primeiro ponto. Deus assim o quis. O segundo ponto: precisamos de santos. A igreja, o próprio Deus precisa de santos. Por que a igreja precisa de santos? Vejamos bem. Jesus ele nos convida a ser santos. Só que nós, nossas fraquezas humanas, às vezes não somos limitadas e não conseguimos chegar à santidade. Então Deus, pensamento meu, muitos santos já vêm com esse predestinado de ser santo, como São Pio. Com 8 anos já havia imagens espirituais, já havia seu anjo da guarda, já havia coisas que uma criança normal não vê. Mas a maioria dos santos são chamados à santidade durante a sua vida. Não nascem com essa predestinação. É fundamental o santo, porque quando a gente olha para o santo, a gente vê ali o sinal de Cristo nele. A gente vê a verdadeira face do Cristo no santo. O santo é o sinal e o resplendor da santidade de Deus no homem. Quer ver um exemplo? São Pedro Apóstolo, que a gente acabou de ler. Um homem super pecador, bruto, de personalidade forte, ignorante, arrogante, até conhecer Jesus. E mesmo conhecendo Jesus, ainda era um homem temperamental, forte, até que o negou. Pedro negou Jesus. Então, a gente vê o exemplo de uma conversão de Simão Pedro depois de um cenáculo. Depois do cenáculo, Pedro não é mais o mesmo. Mas principalmente depois dessa aparição de Jesus. Quando Jesus fala assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aí entra o terceiro ponto. A necessidade. Necessidade. Por quê? Vou abrir um aspas. Porque a necessidade do santo. Vejamos bem, Deus manda o seu filho faz uma doutrina, acaba com a religião dos judeus. Sim, por que acaba? Porque ele dá ao Novo Testamento um ênfase, dá a nova vida. Ele diz: antes dente por dente, olho pelos olhos, agora amor, paz. Ele dá um novo estilo. Os judeus negam, não aceitam. Jesus então vê a necessidade de fundar uma verdadeira igreja. Porque antes só tinham judeus como igreja. Só tinham judeus. A única religião, se é judeu, é de Deus. Se não é judeu, é pagão. Bom, Jesus vê a necessidade de fundar uma nova igreja, um novo caminho. Muito importante, muito bom. E ele usa dos profetas que o chamaram para isso. Os judeus não ficaram só para eles com os profetas Moisés, Isaías, não. Ao contrário, estes foram escolhidos por Deus para a vinda do seu filho. Fecha essa aspa. A gente vê Simão Pedro em 2 projetos maravilhosos
de como Deus necessita do homem. O primeiro, a fundação da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edifico a minha igreja. O que Jesus quis dizer com isso? Edifico um caminho, edifico uma doutrina, edifico uma caminhada, edifico uma ordem, um lugar, um modo de se viver. Não mais bagunçado, mas um modo concreto, certo de viver. Bom, Simão Pedro, ele recebe a ordem de continuar. E mais do que isso, Jesus queria uma igreja que seguisse até o fim, até a sua volta. Jesus fundou uma igreja para que ela seja viva eternamente. Por isso que ele disse que nunca ela será vencida. Porque virá Pedro o primeiro, depois de Pedro virá o segundo, o terceiro, e hoje já estamos no Papa Francisco, 2000 anos depois. A igreja não morreu. Então veja aí Deus precisando do homem para o seu projeto de salvação. Se Jesus vai embora, os apóstolos lá convertem um monte de gente. Aí de repente ninguém mais sabe de nada, não tem doutrina, não tem ordem, a igreja ia acabar. Não ia ter igreja. Então vê-se a necessidade de uma igreja. Forma-se uma unidade, uma igreja. Que depois Clemente, o imperador Clemente, se eu não me engano, ele vai e forma e dá à igreja o título de católica, universal. Constantino, não Clemente, perdão, Constantino. Clemente foi um papa, estou com o Papa Clemente na cabeça. O imperador Constantino, ele vê uma necessidade, principalmente por sua mãe ser convertida ao cristianismo, a fazer o cristianismo que então seita virar igreja. Olha aí, eram muitos cristãos, eram muitas pessoas. Então a igreja deixou de ser seita e virou religião, virou igreja mesmo, e está viva até hoje. Mas voltando a Pedro, o ênfase Pedro, Jesus quer precisar de Pedro, ele quer precisar da pessoa de Pedro, e ele se confirma isso no que eu acabei de ler. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou com o Pai, eu não posso mais estar aqui, agora eu passo a vocês a missão, anunciar o Evangelho, cuidar das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Veja Jesus necessitando. Apacenta as minhas ovelhas. Há uma necessidade que o homem continue uma obra de Deus. Por quê? Finalizando essa terceira parte. Paulo vai dizer que a igreja é um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo e nós somos o membro. Por que nós somos os membros? Cristo nos leva, nos dá inteligência, nos dá capacidade e nós nos movimentamos, imos aqui, caminhamos, fazendo esse corpo andar, fazendo esse corpo se mexer, esse corpo ir adiante. Aí entra a necessidade da pessoa. Se a cabeça pensa e a mão não mexe, nada adianta. Se a cabeça pensa e o pé não chuta, nada adianta. Então há uma necessidade fundamental da presença humana na salvação do Cristo do Senhor. Bom, e por fim, a quarta parte, a gratidão de Deus para com essas pessoas. Um exemplo simples. O Antigo Testamento é cheio de exemplos. Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, João Batista, que já está no Ano Novo. Tantos. Veja, Moisés, os judeus são tão gratos a Moisés porque eles chamam a lei deles de lei de Moisés. Eles tratam Moisés por pai. Moisés é chamado de pai pelos judeus. Então, olha aí. Mas eu faço uma pergunta para você. Agora, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eles chamam Moisés de pai. Eles são gratos a Isaías. São gratos a Abraão. São gratos a Jacó. Mas em algum momento, deixam de ter Deus por Senhor? Não. Isto a Igreja Católica entendeu de uma forma perfeita. Eu tenho um São Pio como devoto, eu tenho um São Filipe Neri, um São Luís Maria Grão de Montfort, uma Santa Teresinha. Por quê? Porque Cristo e esse santo viveram uma vida só. Os santos viveram uma vida em comunhão, uma vida junto com Cristo no êxtase total. São Filipe Neri, ele entrava tanto em oração que ele chegava a levitar. E santos, meus irmãos, não é invenção da igreja, é relatos verdadeiros de pessoas que viveram aqui e atingiram a santidade. Então, se eu sou católico e vejo um santo que seguiu de uma forma linda, como Santo Agostinho, como o próprio São Pio, de uma forma linda o Evangelho de Cristo, eu vejo nesses homens o exemplo de seguir esse Evangelho. Eu, por acaso, por ver esses homens que vivem uma vida em santidade plena,
por pedir a eles, por rezarem por mim ao céu, porque Jesus fala que a gente não morre para sempre. A gente morre desta vida para viver eternamente. Então, eles estão na vida eterna, porque foram santos. Santos. Creram em Cristo, caminharam com Cristo. E a igreja nos ensina que quando se canoniza alguém, essa pessoa está no céu. Quando cremos sim que a pessoa está no céu, é santa. Então, já chegando na reta final do nosso comentário, perceba bem a importância que no Antigo Testamento o homem tinha para Deus e hoje continua. Então, não quer dizer que eu deixo de adorar o Senhor, não quer dizer eu não deixo de amar esse Deus, isso quer dizer que eu não deixo de ter esse Deus como meu Deus. Mas eu vejo em homens, em santos, como chegar nesse Deus, como ver o exemplo de santidade para ser santo a esse Deus e principalmente como Deus está vivo e presente, pois esses homens não são capazes. Por exemplo, São Pio, uma criança viajou num trem morta numa mala e depois de dias de viagem, quando chegou a mãe aos pés de São Pio e falou: você tem intimidade com Deus, cura. São Pio vai, pega essa criança no colo, reza ao Pai por ela e essa criança renasce, ela ressuscita. Foi São Pio? Não foi São Pio, foi Deus. Veja Deus vivo no santo. Olha que alegria. Deus usa do santo, lembra? Deus quer, mas a mão tem que agir. Então São Pio tem a fé, toca nesse menino e ele simplesmente ressuscita. Ele estava morto e ressuscita. Esse é milagre comprovado. Pesquisa, você vai ver. É milagre comprovado. Ele ressuscita. Foi São Pio, volto a dizer? Não, foi Deus. Mas Deus se manifesta nos seus santos. Jesus vai aparecer ao São Francisco de Assis e vai dizer: restaura a minha igreja. Vai aparecer uma Santa Faustina e vai dizer: anunciai a minha misericórdia. Veja, Jesus ele quis assim. E finalizo dizendo: se Jesus assim o quis, quem sou eu, católico, você protestante? Quem somos nós para negar a vontade de Deus? Não somos ninguém. Jesus é humildade. Quem segue Jesus deve ser humilde. E se Jesus quis ter santos, devemos nos alegrar e sim ser devotos, estudar a vida deles e imitá-los, pois os santos estão aí para ser imitados. Espero que eu tenha te ajudado. Deixe o seu comentário, posta aí, partilha conosco o que você achou dessa nossa partilha. Eu deixo aqui a deixa e deixo você partilhar aí do outro lado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.